Saudar os irmãos em nome de Jesus. Mais uma vez nós concentramos hoje para partilharmos a escritura da quinta-feira. Aqui o versículos que vamos partilhar é Filipenses capítulo 3, e é a continuidade do tema anterior, a partir do versículo 12 até o 21. Passo a ler. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quando já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus lá vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, e tendem cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Número 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. Inimigos de cruz. 19. O fim deles é a perdição, o Deus, com minúsculo aqui, deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a palavra de Deus. Nós vimos nesta exortação, não é? Para guardarmos dos maus obreiros, não é? E Paulo dá continuidade. Nós lemos até 11 na sessão passada. Agora Paulo dá continuidade aqui e explica. Ele também explica a sua experiência própria. Ele tem aqui no versículo 10, está interessado em conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunhão, a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. O 11, então, começa a mostrar o que almeja Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então, e mostra que, já no 12, que não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, quando se converteu a Cristo, recebeu esta graça apostólica, recebeu este ministério apostólico dentro dos gentios, então reconhece, e eu gosto muito desta posição dele, reconhece que ainda não alcançou, quer dizer, enquanto estamos aqui na terra a viver, somos peregrinos, e combatendo contra o pecado, também lutando para nos aperfeiçoarmos. Ninguém na terra pode declarar com palavras bem claras, eu já alcancei, porque enquanto estamos na terra, somos peregrinos, podemos tropeçar e tropeçamos nisto e naquilo, e podemos perder a graça, se que fomos achados não revestidos. Então, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.
Paulo fala em algum momento que muitas cartas ele fala que ele é prisioneiro, ou melhor, servo, ou melhor, escravo de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, realmente, esta é a posição maioritária dos apóstolos. São escravos, presos de Cristo, para levar o Evangelho de Cristo à fronteira, preso. Se algum serve como Senhor, então pode tropeçar no seu servir. Mas todos os bons servos devem servir como servos, ou melhor, escravos. Doulos, é uma palavra grega, doulos. Aqueles que servem como servem. O número 13 diz, irmãos, quando a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz, Paulo? É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então, ele não fica estagnado no tempo, Paulo. Ele diz que eu vou deixando passar. Se eu perdoei, é passado. Então, os perdoados estão perdoados. Eu vou adiantar. Se eu tropecei e me redimi, é o passado, mas eu vou olhando para as coisas que estão lá à frente, diante de mim. Esta é a posição dos verdadeiros pioneiros da verdade. É sempre olhar, procurar alcançar as novidades de Deus através de uma visão, uma visão adiantada. Ele consegue enxergar as coisas que estão além, portanto, deixando aquelas que ficam atrás e olhando para aquelas que estão. Então, falou aqui, a palavra que usou Paulo é de prosseguir. Versículo 14, prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo. Todos nós temos um alvo em Cristo. Em Cristo nós temos um alvo, então prosseguimos para esse alvo. O alvo é herdar a vida eterna. O alvo é estar lá em cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. O alvo é sermos aceites, não é, na mansão da glória, não é, por causa da nossa forma, da nossa fé em Cristo Jesus, por causa da graça de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, prosseguir para o alvo. Diz aqui, pelo prêmio soberano, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós fomos convocados para o ministério, fomos prometidos uma soberana, um prêmio da soberana vocação. Ou, em outras palavras, a vocação que temos em Cristo tem uma recompensa em Deus. Tem uma recompensa. Muitas pessoas, até no tempo de Cristo, seus discípulos perguntaram, Pedro perguntava a Jesus, nós deixamos tudo, então o que é que nós receberemos? Diz que mais casas, mais irmãos e irmãs, e muito mais, e fora disso, a vida eterna. Portanto, há um prêmio soberano garantido para aqueles que foram convocados em Cristo. Não é em vão, deixa dizer aos obreiros que servem, não é em vão que nós servimos. Temos um prêmio soberano. O número 15 diz que, pelo que todos quantos já somos perfeitos, portanto, sintamos isto mesmo, e sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Temos que ter esta percepção, todos nós, que somos já perfeitos, ou em outras palavras, somos experimentados. Essa é a melhor palavra que podemos colocar aqui no perfeito. Todos nós somos experimentados, sintamos isto mesmo, sentarmos esta vontade de alcançarmos o prêmio da soberana vocação. É necessário sentir-se assim. 16. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Se um cristão chegou a uma certa maturidade aceitável, em toda parte do mundo onde você for encontrar cristão, naqueles aspectos, há de ver que será um sinótico naquele aspecto com esse cristão, ainda que não vive no seu estado, mas será um sinótico neste instante. Paulo está a tentar dizer a mesma coisa aqui. Naquilo em que já chegamos, andemos, diz, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Um cristão que nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo e anda no Espírito, aqui em Moçambique, é semelhante a um cristão que faz a mesma coisa em Brasil,
na América do Norte e em todas essas partes, é exatamente igualzinho, porque já chegamos a este mesmo sentimento, já alcançamos este mesmo sentimento em Cristo. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Há esta semelhança. Se o mesmo Espírito que batizou alguém neste país, pode batizar em outro país, e as mesmas regras de instrução do Espírito levam as pessoas a caminhar da mesma forma. É por essa razão que Paulo diz que naquilo em que já chegamos, se porventura haver alguma outra coisa, não é? Alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então Deus vai capacitar o irmão a compreender esta novidade que o Espírito está a comunicar. 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. 17. Sede também, muito importante isto, meus imitadores, irmãos, e tendem cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Pelos que assim andam. Eu vou repetir 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendem cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele falou exemplo que tendes em nós, estava a falar daquela cúpula apostólica. Os apóstolos do fundamento, sempre repito isso quando eu falo deste nível de vocação, os apóstolos do fundamento sempre foram como mestres do bem. Mestres do bem, pessoas abalizadas no serviço de Cristo, porque apóstolos do fundamento são aqueles que participaram a partir do batismo e depois a morte, batismo até a morte e a ressurreição de Cristo. Estes homens seguiram ao pé da letra os ensinamentos do Mestre, Jesus Cristo. Então, eles difundiram esses ensinamentos da mesma forma. Aqui diz Paulo que assim como tendes em nós, não é? Exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Portanto, todo o grupo, toda a cúpula apostólica, todos aqueles que participavam, tanto os próprios apóstolos como os seus discípulos de apóstolos, então eles andavam na mesma regra. Então, podia dizer, sendo também meus imitadores. E ele podia falar assim porque o Paulo, a vocação apostólica, ela também tem este lado de mestre. Tem este lado de mestre, alguém que ensina o que recebeu. Alguém que ensina o que recebeu. O número 18 diz, porque muitos já, dos quais muitas vezes os digo, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. Sempre os bons mestres realçam esta parte de falsos mestres. Se existe o verdadeiro, existe logo o falso também. Então, todos os bons mestres chamam a atenção aos seus discípulos para terem cuidado. Ele diz aqui, Paulo, que dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Estava a falar com uma certa dor, Paulo. Estava a falar, nós quando falamos de falso mestre, falamos com dor, porque uma pessoa que foi alimentada, edificada durante muito tempo de experiência, a pessoa foi educado, preparado para servir a Deus, agradar a Deus, e de repente esta pessoa é enganada por um falso mestre em poucos minutos, desviados. Isso doía para Paulo. Então falava isto chorando, parando contra esses inimigos da cruz de Cristo. São pessoas, ele explica aqui nos versículos subsequentes. Estas pessoas são inimigos da cruz. São inimigos da cruz. Portanto, são apóstolos, falsos apóstolos, que não gostam de pagar preço para resgatar alguém, ajudar alguém a alcançar Cristo. Eles não querem pagar preço. São pessoas que andam sempre de ternos, bem limpinhos, de limusine, não vão entrar numa cabana que está lá uma pobrezinha morrendo que precisa de socorro em nome de Deus. Eles não podem porque são grandes apóstolos. Então,
Paulo está a mostrar que esses são falsos, até dedicou alguns capítulos inteiros no livro de Coríntios a mostrar que são falsos. Na verdade, a falsidade consistia em eles quererem arrastar os que já foram pegos, os que já foram salvos, arrastar para tomar conta de si, tomar conta dos seus interesses particulares. Então, esta era a posição desses falsos mestres. Verso 19 diz, o fim deles, já explica acerca da característica desses falsos, o fim deles é a perdição, o Deus com minúscula deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Uma das características do falso evangelho é que ela não leva o seu auditório a compreender as coisas divinas, mas está muito interessado com o materialismo, coisas terrenas. Nós temos que fazer isto, nós temos que embelezarmos isto, temos que mudar isto aqui, mas não há nada da espiritualidade que leva essas pessoas a conhecer Cristo, que leva essas pessoas a amar Cristo, servir Cristo com amor. Então, realmente, só pensam nas coisas terrenas. É uma das características do falso evangelho, o pensar nas coisas terrenas. Você tem que ir à igreja para poder conseguir ser membro, para depois ter cartão de membro da igreja, para depois ter uma posição na igreja, para depois, quer dizer, não há nada que remete a esta pessoa à salvação sotéria, genuína, em Cristo Jesus e a vida eterna, esta garantia que temos da vida eterna. Mas a nossa cidade, dizia Paulo, esta é a perspectiva visionária paulina e dos restantes apóstolos também. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Nós estamos aqui na terra, mas nós trabalhamos para a glória de Deus. Estamos aqui na terra, mas nós pensamos nas coisas de lá de cima. Paulo em Colossenses falou a mesma coisa, Colossenses 3, versículo 3, não é? Se morreste e ressuscitaste com Cristo, então pensar nas coisas de lá em cima, no Cristo está assentado à destra do Pai. Estamos a falar de Colossenses 3, 1 a 3. Então, realmente, pensar nessas coisas, não nas terrenas. Eles pensam nas coisas terrenas. 19, no fim, esses mestres falsos pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A cidade dos santos, dos redimidos, é lá no céu. A cidade dos redimidos não é aqui na terra. Isso não implica que nós temos que nos retirar da terra imediatamente, não tocar mais nada da terra, não. Nós estamos aqui na terra fazendo a missão daquele que nos convocou para servir aqui na terra, conquistando almas para a salvação. Usamos os meios daqui da terra, usamos os computadores, usamos os carros, usamos qualquer coisa, mas a nossa cidade, a mente de qualquer ministro salvo que nasceu de novo é essa. A nossa cidade não é aqui. Portanto, tudo que nós fazemos não terminará aqui, mas nós vamos até a glória. Veja o 21, que transformará o nosso Senhor Jesus Cristo, neste caso, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, ele transformou o nosso corpo abatido. Por causa das guerras, dos conflitos desta terra, das contradições, pestes, doenças e contratempos, o cristão, o servo, trabalha no meio de um povo corrupto e de uma terra corrompida, tanto cheia de toda esta ignomia, trabalha o crente. Então, no fim, diz que Deus vai transformar o nosso corpo abatido por causa desses fenômenos todos que eu contei. O próprio Paulo teve muitos problemas na sua vida, ora eram pedradas, ora perseguições, ora tinha muitos adversários, conspirações de várias ordens para matar Paulo. Então, realmente, se esses homens tivessem servido sem ter uma esperança gloriosa, teriam vontade de desistir. Mesmo vontade de desistir teriam, sim senhor. Mas eles pensaram que então o Senhor na glória vai transformar os seus corpos abatidos para ser conforme o seu corpo glorioso.
nós seremos transformados. Os que morreram agora antes de Cristo, então na ressurreição, no abrir e fechar do olho, serão também transformados. Os que estão vivos também serão transformados. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, existem corpos celestiais, mas também existem corpos terrestres. Então, realmente, assim, quando nós formos transformados, seremos como os celestiais são também. Como diz aqui o versículo 20 no fim, ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Portanto, a igreja, os servidores da igreja, os ministros, têm segurança por causa da garantia da glória. Essa transformação da glória é que nos assegura, dá mais força, vigor, mais vantagem para servir a Deus, porque nós sabemos que a nossa cena, o nosso sacrifício não termina só aqui na terra. O nosso trabalho não terminará somente aqui na terra, mas nós seremos arrebatados e transformados segundo o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a esperança de Paulo. Aqui está a mostrar a Paulo a crueldade desses falsos mestres, falsos obreiros, e também a mostrar a vantagem daqueles que se preservaram desses maus obreiros, que chamam do outro lado como cães. Então, quem se preservar até o fim, então será salvo, e essa salvação será gloriosa. Então, os nossos corpos serão transformados. Nós, quando morrermos aqui na terra, seremos enterrados, os nossos corpos, mas a nossa alma será reservada para esta transformação. E essa transformação é Cristo que fará, por isso sabemos que não falhará. Se alguém ainda não aceitar Cristo agora, também vai ter a graça dessa transformação. É preciso ser obreiro, sim senhor, mas bom obreiro, não mau obreiro, porque também haverá recompensa para aqueles que obrarem bem, segundo a vontade de Deus. Meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Vamos dar continuidade à próxima sessão. O capítulo que nós vamos ler é o 4. Quer que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Paulo, aqui no 4, dá continuidade a esta exortação. Portanto, precisamos de crescermos com o entendimento que Paulo aqui nos concede para a nossa estabilidade como servos. Que Deus os abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.